A realização deste vídeo só foi possível graças ao apoio da Sorocabana, Movimento de Preservação Ferroviária. Conheça mais sobre esta associação e seus projetos clicando no link da descrição. Primeiros e únicos carros de aço inox de bitola métrica construídos no Brasil, os Mafers 800 não deixaram nada a desejar em luxo e conforto, tendo uma carreira brilhante que se encerrou comercialmente apenas após 60 anos. Entre as décadas de 1940 e 1950, a Estrada de Ferro Sorocabana foi a ferrovia estatal de maior sucesso no Brasil, possuindo uma frota moderna de locomotivas elétricas, vagões metálicos de carga e carros de passageiros de aço carbono e aço inox, estes últimos adquiridos em 1951 da norte-americana The-Boat Company. O sucesso obtido com o uso dos carros de inox motivou o governo do estado de São Paulo a adquirir outros 65 carros de bitola métrica para a Sorocabana em 1961, junto com outras 23 unidades de bitola larga para a Estrada de Ferro Araraquara. Esses carros seriam construídos pela Mafersa, Material Ferroviário S.A., na sua fábrica de São Paulo, sendo que a empresa foi a primeira licenciada pela The-Boat Company fora dos Estados Unidos para construir material ferroviário usando suas técnicas. Com as entregas iniciadas em 1963 e se estendendo até 1967, os carros Mafersa de bitola métrica passaram a ser identificados como Série 800, por estar dentro desta faixa de numeração da Estrada de Ferro Sorocabana. Esses veículos apresentavam algumas características inovadoras, como a versão em bitola métrica dos truques Pioneer 3 fabricados pela própria Bud, com os discos de freio posicionados na ponta dos eixos. Assim como seus antecessores de 1951, os carros 800 passaram a ser utilizados nos principais trens da Sorocabana. Apenas a Sorocabana originalmente utilizaria os Mafers 800, mas em 1966 foi concluída a ligação ferroviária entre São Paulo, Campinas e Brasília, utilizando linhas da Rede Ferroviária Federal, Companhia Paulista e Companhia Mogiana. Visando implantar um trem rápido entre Campinas e a nova capital federal, em 1967 o governo de São Paulo realizou a transferência de diversas unidades de carros inox da EFS para a CMEF, onde passaram a constituir a primeira versão do trem bandeirante. Como este trem deveria ter um padrão de qualidade maior do que os demais da CMF, o governo de São Paulo transferiu vários carros de inox da EFS para aquela ferrovia. Na prática, os carros 800 foram a última grande encomenda de carros de passageiros para longo percurso realizadas pelo governo de São Paulo para suas ferrovias, e foram os últimos novos veículos recebidos pela CIA Mogiana enquanto empresa independente. Em 10 de novembro de 1971, a já estatizada Companhia Paulista de Estradas de Ferro tem sua razão social modificada para a FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., e incorpora oficialmente todo o acervo e pessoal das demais ferrovias, Sorocabana, Mogiana, São Paulo Minas e Araraquarense. Inicialmente isso não alterou a utilização dos carros Mafers 800, que continuaram realizando todas as rotas descritas anteriormente. Mas a partir de 1973, o trem bandeirante passou a ser feito com material da Rede Ferroviária Federal em todo o trajeto entre Campinas e Brasília, ficando os carros inox responsáveis apenas pelos trens entre Campinas e Araguari. Também por volta desta época, a FEPASA começou a desativar diversos serviços de trens de passageiros, considerados supérfluos, como o uso de carros Pullman, poltrona-leito e buffet,
reduzindo drasticamente o número de horários disponíveis nas linhas-tronco e praticamente erradicando o serviço de passageiros em ramais. Também começou a ser suprimido o ar-condicionado dos carros. A partir de 1977, quando ocorre a mais profunda reformulação das tabelas de horários dos trens de passageiros pela FEPASA, os carros Mafers 800 se tornaram a principal frota disponível para o serviço de trens de passageiros na bitola métrica. Isso porque os carros de aço carbono da Sorocabana, por serem mais antigos, foram totalmente desativados nessa mesma época, junto com grande parte dos carros de carbono da Mogiana. Já uma parte dos Bud 500 começou a ser transferidos para a bitola larga. Ao contrário destes, os Mafers 800 não foram rebitolados, pois tendo em vista que os truques são fixos na travessa das bolsas de ar ao invés da longarina central, isso exigiria uma complexa alteração no projeto original do veículo. Especificações: os carros inox Mafers 800 EFS tinham as seguintes características básicas: 13 carros de primeira classe, numerados B801 a B813, com 64 lugares e tara de 32 toneladas. 14 carros de segunda classe, numerados C801 a C814, com 64 lugares e tara de 32 toneladas. 10 carros restaurantes, numerados R801 a R810, com 36 lugares e tara de 34 toneladas. 7 carros poltrona-leito, numerados BD801 a BD807, com 36 lugares e tara não localizada. 9 carros dormitório, numerados DL801 a DL809, com 8 cabines com 2 leitos cada e tara de 36 toneladas. 12 carros bagagem correio, numerados EF801 a EF812, com acomodações para o chefe de trem, tara não localizada. Todos os carros possuíam 22 metros de comprimento, 3.500 mm de altura, 2.760 mm de largura, engates padrão AAR e freios a ar comprimido. Seu sistema de bolsas de ar, sem molas no truque, garantia uma rodagem suave em velocidades relativamente altas para a bitola métrica. O uso dos carros Mafers 800 continuou sem maiores alterações pela FEPASA durante os anos 1980, principalmente nos trechos São Paulo-Presidente Epitácio e Campinas-Araguari. Com a implantação dos trens expressos, no começo dos anos 1990 no governo Quércia, essas duas rotas receberam composições de carros S800 reformados em Sorocaba, com a pintura que acabou conhecida como Ave Maria. Na mesma época, a FEPASA reiniciaria o serviço de poltrona-leito, com a conversão de carros Série 800 de segunda classe para a configuração 2x1 de poltronas, de certa forma, uma releitura dos antigos Sleepyhead. Posteriormente, em 1997, a bitola métrica receberia a política de novos trens da FEPASA, para a implantação, em 13 de agosto, do novo expresso Ouro Verde entre São Paulo e Presidente Prudente, um trem de luxo utilizando carros Mafers 800, completamente reconfigurados nas oficinas de Sorocaba, com investimento na época de R$700 mil. Serviço similar, denominado Expresso Ouro Branco, deveria ter sido implantado entre Campinas e Araguari, mas a federalização da FEPASA impediu a concretização deste projeto. A FEPASA é entregue para o governo federal em maio de 1998, dentro da renegociação das dívidas do Banco Banespa. Naquele momento, a circulação do Expresso Ouro Verde já havia sido suspensa sob justificativa de baixa demanda de passageiros, mas a composição ainda seria vista circulando até o final do ano em fretamentos de agências de viagem. Como trens regulares usando os Mafers 800, sobreviviam o Bandeirante Presidente Prudente e o Bandeirante Apiaí,
cuja inauguração, em dezembro de 1997, às vésperas da federalização da FEPASA, conectou Sorocaba até o Vale do Ribeira via ramal de Itapeva. Em agosto daquele mesmo ano, as linhas da antiga FEPASA foram concessionadas para a empresa privada Ferroban, Ferrovia Bandeirantes S.A., que assumiu os serviços em 1º de janeiro de 1999. Em 16 de janeiro, todos os serviços de trens de passageiros são cancelados, sendo que a linha entre Sorocaba e Apiaí é retomada em novembro, não mais diária, e sim com 2 frequências semanais. Operado pela Ferrovia Sul Atlântico em parceria com a Ferroban, o Bandeirante Apiaí tem sua última viagem em março de 2001. Felizmente a história operacional dessa série de veículos não terminou por aí. Na segunda metade dos anos 1990, ainda pela FEPASA, 8 carros Mafers 800 foram vendidos para a Vale do Rio Doce, que precisava reforçar a frota de veículos de passageiros na estrada de ferro Vitória-Minas. Completamente reformados e modificados, 6 carros de classe passaram a ser usados como classe econômica nos períodos de alta temporada, quando o trem ligando Belo Horizonte e Vitória chegava a ter 20 carros para atender o público. Em algum momento da década de 2000, um carro restaurante 800 foi enviado para a estrada de ferro Carajás e recebeu truques de bitola larga, sendo utilizado até hoje como oficina volante e escola na região do Porto de Itaqui, no Maranhão. Em 2010, visando reforçar o parque de tração no chamado Corredor Nacala, uma ferrovia para a exportação de carvão mineral que liga o leste de Angola até a costa em Moçambique, a Vale enviou diversas locomotivas e vagões de segunda mão, incluindo um dos carros Mafers 800 que havia ficado na EFVM, para ser utilizado como carro de administração, onde ele se encontra até hoje e se tornou o único em toda a série a ser exportado para outro país. Os 6 carros restantes continuaram em operação na Vitória-Minas até 2013, quando novos veículos encomendados na Romênia chegaram para substituir toda a frota de carros de passageiros até então existente. Estocados na região de Cariacica, foram cedidos a entidades e prefeituras, sendo que até o momento não há informações atualizadas a respeito. Com o fim das atividades dos trens de passageiros de longo percurso no estado de São Paulo, em 2001, a maioria dos carros Mafers 800 foi abandonada em Sorocaba, Botucatu, Assis e Presidente Altino. Os carros que estavam em Botucatu e Assis foram sucateados clandestinamente, à base de machadadas e marteladas entre 2002 e 2004, incluindo parte do luxuoso Expresso Ouro Verde. Ainda em 2004, a Brasil Ferrovias recupera, em Sorocaba, 4 carros Série 800 para a implantação do Expresso Pantanal, entre Campo Grande e Miranda, no Mato Grosso do Sul. Com a absorção da Brasil Ferrovias pela LL, a operação é concessionada à Serra Verde Express, que o opera entre 2009 e 2015. Dos 4 carros, 2 foram transformados em biblioteca em Aquidauana e outros 2 estão abandonados em Indu Brasil. Parte dos carros que estavam em Sorocaba foram enviados para a triagem paulista, Bauru, por volta de 2010, e os de Presidente Altino foram levados para a Mairink em 2012. Alguns foram incendiados e os que sobreviveram até hoje aguardam destino, mas felizmente alguns carros Mafers 800 foram preservados. Em Piedade, São Paulo, um carro classe Pullman foi adquirido por particulares e transformado em um bar-restaurante famoso na região. A ABPF resgatou um carro dormitório e um carro restaurante que estão aguardando restauração em Campinas, São Paulo. Um carro de segunda classe chegou a ser preservado pela cidade de Sertãozinho, São Paulo, mas infelizmente foi perdido em um incêndio após negligências em sua guarda. No entanto, embora Sorocaba tenha sido o lar da maioria dos carros Mafers 800 em sua longa carreira pela Sorocabana e FEPASA,
Apenas um estava preservado até o ano de 2015. Um carro Pullman que virou sala de aulas em uma escola municipal. Isso começou a mudar a partir daquele ano, quando a Sorocabana, Movimento de Preservação Ferroviária, entidade sem fins lucrativos, mantida por trabalho voluntário e que vem trabalhando para implantar o trem dos operários entre Sorocaba e Votorantim, conseguiu a guarda do carro-bagagem BI 4421, chamado Carlab 1, o único carro série 800 Expresso Ouro Verde que sobreviveu inteiro, já que os outros dois que sobreviveram, LI 4222 e LI 4226, estão completamente destruídos em Sorocaba. O carro BI 4421, antigo EF 805, foi transformado pela FEPASA inicialmente em carro laboratório, recebendo temporariamente o prefixo QI 4421, Carlab 1. Posteriormente, retornou a ser utilizado nos trens de passageiros, sendo o único carro-bagagem correio modificado pela FEPASA como carro gerador, especialmente para sua composição do Expresso Ouro Verde, visando assim suprir o trem de energia elétrica sem usar dínamos e equipamentos individuais em cada veículo do trem. Após o fim dos trens de passageiros, esteve abandonado nas oficinas de Sorocaba até ser cedido para a Sorocabana Movimento de Preservação Ferroviária em 2016, estando atualmente na estação Paula Souza aguardando restauração. Em 2017, a Sorocabana conseguiu a guarda de 2 outros carros, o segunda classe SI 4221 e o restaurante RI 4315. A associação também recebeu o dormitório DI 4331 e o primeira classe PI 4063, ambos localizados em Mairink, onde aguardam viabilidade para a remoção. Os carros SI 4221, antigo C812, e RI 4315, antigo R805, estiveram em operação comercial até a década de 1990. O RI 4315 chegou a ter sua reforma para o Bandeirante Apiaí iniciada, mas o fim da FEPASA abortou o projeto. Após ficarem anos abandonados em Sorocaba, foram transladados em 2010 para Bauru, junto com vários outros veículos destinados a sucata. Em 2016, após várias negociações entre a Sorocabana, Movimento de Preservação Ferroviária e órgãos competentes, ambos os carros foram cedidos para a preservação. Em 2017, o carro de segunda classe e o restaurante, junto com o Bolt 500, foram transportados por via rodoviária de volta para Sorocaba, com algumas histórias interessantes pelo caminho. Mas atualmente ambos também já se encontram na estação Paula Souza, aguardando restauração. Com esses 5 carros preservados, será possível no futuro remontar a composição do antigo trem superluxo da Estrada de Ferro Sorocabana e manter viva a história dos únicos carros de inox para bitola métrica construídos no Brasil. E essa é a história dos carros Mafers 800 da Estrada de Ferro Sorocabana. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Até a próxima!